Oi pessoal, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Aliás, geralmente quando a gente faz vídeo falando de algum livro, é porque a gente gostou muito do livro e aí a gente quer mostrar para todo mundo porque que tá falando dele, não escrevendo, porque é tanta emoção, é tanta empolgação que a gente não consegue, às vezes, colocar em palavras e acaba fazendo o vídeo. Só que no meu caso, eu vou fazer um pouquinho diferente. Esse foi um livro que eu não achei tudo isso, eu me senti um pouquinho enganada e aí eu quero contar exatamente em vídeo por que eu me senti enganada, né? Por que eu li o livro achando que era uma coisa e quando eu cheguei no final do livro descobri que era uma coisa completamente diferente e já vou contar pra vocês os meus motivos de não ter achado, como diria aí, nessa Coca-Cola toda, o livro em questão. Bom, o livro que eu quero falar é esse aqui, ó. Amanhã Eu Paro, do francês Gilles Le Gardinier. Ah, viu? Consegui falar direitinho. Ó, esse é o autor. E é um livro que você já começa pela capa. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas aqui embaixo tinha uma mini jacketzinha amarelinha com vários gatinhos que dizia assim: esse não é um livro sobre gatos, né? Mas a capa é engraçadinha porque tem esse gato com essa touquinha peruana, né? Mas aí aqui atrás, ó, você vai ver que tem uma sinopse bem bacana, né? Falando do livro, uma sinopse grande. E no último parágrafo ele diz o seguinte: com mais de 3,5 milhões de livros vendidos, Gilles Le Gardinier mostra em Amanhã Eu Paro uma história original e irreverente que com certeza fará o leitor morrer de rir. Bom, e é aqui que eu quero falar pra vocês que não foi bem a verdade, né? Tipo assim, eu não morri de rir com esse livro. Na verdade, eu achei o livro bem chato, bem repetitivo, bem cansativo, bem sem pé nem cabeça. E eu vou começar falando por que eu li esse livro. Na verdade, foi o seguinte: quando o livro foi apresentado pela editora, ele falou de um livro engraçado, que da capa, né, dessa coisa divertida, não sei o que, falava do personagem. Eu falei, cara, eu quero ler um livro assim, eu quero uma coisa diferente, porque eu tô cansada de ler as mesmas coisas e eu acho que a gente tem que dar uma oportunidade, porque às vezes a gente fala assim, ah, tô cansada de ler, mas lê sempre a mesma coisa. Então a editora me vendeu como se fosse o livro, e aí eu, claro, queria, fiquei esperando lá, ansiosa, quando a editora me colocasse disponível para fazer os pedidos. Aí eu pedi e comecei a ler. O livro, gente, ele tem uma vantagem que não é vantagem, tá? Ele tem muitos capítulos, mas os capítulos são muito curtos. Em média, são 2 páginas. E você olha que são quase 80 capítulos, né? Deixa eu conferir aqui. Não, quase, são 76, mas é muito curto. Então isso é uma vantagem, porque geralmente capítulos curtos, ele faz com que a gente queira avançar muito, né? Porque você fala assim, caraca, você contou isso, precisa saber mais, e aí você continua. O que acontece? A nossa personagem é a Julie. A Julie é uma personagem que ela não é boa nem é má, mas ela é uma pessoa, eu diria, gente, como a gente, ela gosta das mesmas coisas, ela gosta de estar, sabe? Ela gosta de ajudar, ela tem uma situação, só que a vida dela não anda exatamente como ela gostaria que fosse, né? E aí a Julie, ela tá numa festa de divórcio. Uma coisa muito doida. Quando alguém faz uma pergunta pra ela, contando assim, qual foi a pior loucura, coisa mais doida, tipo besteira que você já fez na vida. E ela começa a contar a nossa história, né? A história que a gente vai acompanhar, que é quando ela se apaixona pelo vizinho dela. Só que a gente tem que entender assim, gente, quem é a Julie? A Julie é aquele tipo de amiga, né? Aquele tipo de personagem que ela mal conhece o cara, já tá apaixonada. O cara falou oi pra ela, já tá apaixonada. O cara falou um segundo oi, já achando que tá namorando. Já imagina que daqui a um mês tá casado. Já bota, sonha com a aliança no dedo, sonha com os nomes dos filhos. É aquela que fica imaginando, meu Deus, o sobrenome do maluco, sabe? Aí bota fulana e fulana, e fulana não sei o que, sabe? Brincando com o sobrenome. Ela é desse tipo que imagina, de repente, uma semana, 50 anos da vida já com o cara. E aí ela conta dos causos dela, que ela sempre foi muito boazinha, entre aspas, e os caras meio que montavam nela. Então ela fala que o último namorado dela era um músico muito ruim, que foi morar na casa dela, ela bancava tudo, e tipo assim, o cara, estou tendo meu momento criativo, ela conta esses momentos.
E aí ela começa a falar como ela conheceu esse vizinho, né? As coisas doidas que ela fez para conhecer, para estar junto, para se apaixonar por esse vizinho. E aí é onde a história começa, né? Só que assim, gente, a história tinha tudo para ser engraçada. Provavelmente vocês estão me ouvindo aí, eu falando da história, você deve estar falando, poxa, Índia, mas a história não é ruim, a história é engraçada. É, gente, ela tem essa pegada divertidinha, ela não é ruim não, ela é engraçadinha. O problema é que ela fica repetida, ela não anda muitos pontos, ela não sai do lugar. E a personagem, ela não é tão engraçada, entendeu? Ela é chata, ela é meio enfadonha, porque ela fica lá todo capítulo dizendo as mesmas coisas. E aí eu fiquei me perguntando alguns motivos de não ter gostado dessa história. Eu acho que, primeiro, é um homem escrevendo sobre mulher maluca, né? Que, na verdade, é um pouco isso. Eu não sei se isso foi um motivo, porque eu acho que quando alguma mulher está contando isso, eu já li outros livros nessa pegada chique-lite, romance, que era mais ou menos do tema, eu não sei se era o jeito de contar, que era um enrolado, mas mais interessante. A história, ela é meio seca, né? Ela acaba que ela tem muitos capítulos, mas ela é muito quadradona, ela é blocão. Ela não tem aquele aí, entendeu? Que você tá contando numa história. Tipo assim, falta esse de repente, esse aí que a gente fala, tá, conta, entendeu? A gente não tem isso na história. Ela é muito fechada. Ela chega, tipo, não sei que eu morri, ponto. Não sei que eu fiz uma coisa doida, ponto. Ela não tem essa graça. Então eu comecei a pensar no final do livro se não foi um pouco isso. Faltou uma mão feminina para escrever uma coisa engraçada sobre essa história. Porque o homem, gente, ele é muito mais prático, tá? Por isso que às vezes eu gosto de quando o cara escreve algumas coisas, né? Os autores masculinos, porque ele tem uma praticidade que às vezes as mulheres levam uma vida inteira para contar. Mas eu acho que nesse caso, essa praticidade, ela perdeu a mão da história ser engraçada, dela fluir melhor e ao mesmo tempo você chegar no final e falar, cara, que loucura essa história. Não foi isso que aconteceu, né? Então eu acho que esse foi o meu primeiro ponto depois que eu terminei. Segundo, que a história, como eu falei, ela não é que ela seja sem pé nem cabeça total. Ela tem uma história, mas assim, um romance, ele acaba indo em pontos, né? Porque ela fala da vida dela, ela fala das amigas, ela fala das coisas e fala desse momento do romance. Ai, meu Deus, eu preciso ir atrás do cara, que não sei o que e tal. São coisas pontuais. Então, a ideia de falar que é sem pé nem cabeça, porque não tem uma linha traçada. Ela vai sendo jogada com muitas informações ao mesmo tempo. E aí você não vê uma continuidade daquela situação, né? E a outra situação também em relação ao cara, que assim, ele é meio apagado. Eu acho que como protagonista, na verdade, até a própria Julie é apagada. Ela é uma protagonista meio maçante, meio repetitiva. Você vê que durante muitos capítulos, você não vê uma evolução da história. Você vai lá contando o dia a dia dela simples, né? Você vê loucuras em alguns pontos, quando ela de repente vai ajudar um amigo, aí você vê, nossa, como ela de repente está disposta a fazer isso, ela tem uns planos meio doidos, né? Quando vai chegando no final do livro, ela tem um plano meio maluco. Mas enfim, são coisas pontuais. Não é uma história para tudo isso. Uma história simples, é uma história singela, de repente como um conto ficaria engraçado. E o final do livro, é óbvio que eu não vou contar, porque senão é muito spoiler. Mas assim, quando vocês chegarem no final, gente, vocês vão ver que a história termina de um ponto, numa maneira abrupta. Ela não termina envolvendo uma situação. Ela fala uma situação que ela nem descreve muito bem porque você só meio que entende por que o cara se muda, sei lá, faltando 10 capítulos pro fim, e quando termina, e quando chega no último capítulo, é aquela coisa tipo, acabou o filme, sabe? Quando apaga a luz e você fica, caraca, mas o filme nem acabou a luz, é meio isso, a situação é exatamente meio essa. Então foi um livro que é o seguinte, eu acho que ele promete muito, mas ele não cumpre o prometido. É um livro para vocês lerem, e quem for apostar no livro, sem muitas expectativas, tá? Não é um livro, eu acho que tem livros com a mesma ideia, com a mesma temática, muito mais legais, e até aqui mesmo no blog vocês podem digitar o tema romance ou chique-lite, vocês vão ver coisas bem mais legais. Eu acho que uma das grandes considerações é isso que eu falei a respeito de um homem ter escrito sobre mulher, né, sobre mulheres malucas, e não ter dado a graça e a feminilidade que o personagem precisava. Que a história não fluiu como costuma acontecer quando é uma autora, né, uma mulher escrevendo sobre o tema.
porque tem essa pegada, tem essa coisa de trazer essa graça para o momento, para mostrar que, gente, a mulher é maluca, entendeu? Você tem isso ao longo do livro, que você fala, gente, a mulher é maluca, mas você não vê aquela coisa como um maluco engraçado. Você já vê um maluco como, caraca, que coisa chata, sabe? Depois de um tempo você fala isso, gente, tá, ela é maluca, beleza, mas tá chato isso. Então, foi um livro que eu levei muito tempo para ler, apesar dele ter nem 300 páginas, apesar dos parágrafos serem curtos, eu levei uma vida para ler um livro que teoricamente era um estalar de dedos, sabe? Exatamente porque você quer saber, você quer continuar e não foi isso que aconteceu. Então, é isso, gente. Eu falo para vocês desse livro para vocês não lerem esperando altas expectativas. Eu acho que para quem gosta de parágrafos curtos é uma boa, mas não são parágrafos que te fazem querer continuar, entendeu? Eles meio que te limitam um pouco nisso. Apesar de vir essa chamada aqui, né, o fabuloso destino de Julie, uma menina desesperadamente romântica e completamente desastrada, não passa essa informação. Eu acho que o livro, ele te leva por um caminho, tipo assim, né, a sinopse, a ideia geral, mas na hora que você tá lendo, você percebe que não é nada daquilo. Então, é um livro assim, vale ler? Vale. Tem coisas mais legais para ler? Tem. Você vai demorar bastante tempo para ler esse livro? Eu acho que sim, porque ele não te remete a continuar lendo, entendeu? Só por causa disso. Não que é um livro que você vai levar, sei lá, 6 meses para ler porque é um livro grosso. Não. Eu acho que é essa questão. Mas, enfim, assim, vale a pena dar uma chance. De repente você ganha um livro, você tá de bobeira aí, quer dar uma lida, vale a pena, tá? Mas é isso aí, gente. Infelizmente, pra mim, Amanhã Eu Paro não foi tão legal, tão divertido, né, dramático, ou aquela coisa de rir, de ser emocionante, uma comédia, uma coisa que você fala, meu Deus, amei esse livro. Nossa, passou bem longe disso. E vou ser muito sincera pra vocês, eu acho que vários momentos eu pensei em abandonar o livro, mas eu falei, não, eu quero ir até o final, porque eu quero saber o que acontece, né? Na verdade, foi uma coisa minha, de eu pensar assim, cara, eu quero ir até o final, eu quero saber o que acontece nesse livro, eu quero saber o porquê desses personagens, dessas coisas sem pé nem cabeça estarem aqui. E aí, foi isso. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha. Se você ainda não está inscrito no canal do blog, se inscreva para você ficar por dentro não só dos vídeos que saem, né, sobre os livros, mas também dos filmes, das séries, das coisas bacanas que eu tenho postado aí, né, de fatos diversos, né, de papelaria, do blá 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 literário. E, claro, além aqui do canal, do blog, no YouTube, tem mompetipulação.com, o blog, né, com os seus posts terça, quinta e sábado, e o Facebook, o Instagram e o Twitter, que é onde eu solto meu veneno também, falando com vocês, discutindo, colocando coisas bacanas, enfim. Eu espero vocês, né, nas diversas redes sociais do blog e aqui no canal também. Super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.